Olá, queridos amigos que nos acompanham em nosso podcast Espiritismo em 30 Minutos. É uma grande alegria chegarmos novamente até você para mais este episódio do nosso podcast. Hoje estamos com a Kátia e a Bico, Guilherme e a Bico. Olá, queridos amigos. Muito bom estarmos juntos novamente. Olá, Osmar. Olá, Guilherme. Muito bom mesmo estarmos todos juntos para mais esses 30 minutos de conversa, de reflexões sobre o Espiritismo. Olá a todos os ouvintes, olá os companheiros de canal. Prazer estar com vocês para mais um encontro, para mais debates e conhecimento. Nós estamos comentando aqui no nosso podcast as leis morais do Livro dos Espíritos, né? E hoje vamos falar sobre a lei de igualdade. Pois é, né? Esse tema, né? A gente vem trabalhando, a gente pode trabalhar de diversas maneiras, né? Mas lá no Livro dos Espíritos, na questão 799, ele vem falar a respeito da igualdade natural, né? Que é a igualdade, afinal de contas, todos nós, né, pertencemos a essa natureza. Então, eu acho que assim, o importante é a gente entender o que é essa igualdade natural, né? Porque essa é a verdadeira igualdade que se faz referência a Deus. Porque essa igualdade ela se dá não por características fisiológicas do ser humano ou de qualquer coisa que seja, né? Mas é porque nós estamos suscetíveis, né? Submetidos à mesma lei. E é isso que gera a igualdade entre os seres humanos, entre os indivíduos, né? É o que todos nós estamos sujeitos às leis criadas por Deus, né? Tanto as leis morais, né? Como também as leis que se aplicam nós a essa encarnação. Então, independente se você é rico, se você é pobre, se você é alto, se você é baixo, se você é homem, se você é mulher, todos nós estamos aqui na Terra suscetíveis a essas leis naturais. E essas leis naturais é o que faz, né, é o que nos revela ser estar sujeito a essas leis naturais, a esse cosmos, que nos faz ser iguais, né, totalmente iguais. É um assunto delicado para a gente pensar bem, né? Porque a gente está envolvendo nesse capítulo as questões de relacionamento social, né? E como eu já falei em outros episódios, dá a impressão que são assuntos meramente humanos, né? Meramente materiais. E por que Kardec coloca mais essa lei também como uma lei moral? Porque somos espíritos. E como espíritos, moralmente precisamos pensar por que criamos diferenças entre nós? Porque, enquanto encarnados, achamos que somos melhores do que os outros. Então criamos desigualdades. Isso é um problema moral, né? Por isso, então, que Kardec coloca lei de igualdade como uma lei moral. E não seria apenas uma lei social, não seria apenas um problema de relacionamento humano, de questões meramente materiais, né? Não, ele coloca como uma lei moral. É porque ele está nos convidando a pensar por que nós nos achamos melhores do que os outros, se, como o Guilherme falou, somos iguais, né, pela igualdade natural, que é o primeiro item do capítulo, né, é a questão 803, porque é um problema moral. Então, na verdade, é um convite da doutrina espírita para pensarmos: olha, nós somos espíritos. Enquanto encarnados aqui, estamos de passagem, né? Rapidamente retornamos ao mundo espiritual em alguns anos, porque nós queremos nos achar melhores do que os outros, porque nós queremos ser, é, é, pela questão racial, econômica, homem em relação à mulher, né? Achamos que somos melhores pela questão financeira, por uma questão familiar, né? Então isso é um problema de orgulho, de vaidade humana, de se achar diferente só porque tem uma condição diferente, né? Nós nos achamos melhores porque temos uma condição racial melhor. Será que é isso? Será que existe isso? Não, não existe, né? Uma condição econômica que é meramente
material e temporária, uma condição cultural, justamente para ajudar o próximo, não é para nos achar melhores. Então é um convite forte, né, da doutrina espírita para pensarmos que na verdade todos somos iguais, né? Todos somos iguais perante Deus, que é a pergunta 803. Todos tendem para o mesmo fim e Deus faz as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, é um convite: olha, nós somos todos iguais, porque somos irmãos, criados por Deus, todos espíritos, todos em aprendizagem, todos com a experiência para o crescimento e para auxiliar aqueles que eventualmente estão neste momento precisando de auxílio. É isso mesmo, né, Osmar? Quando a gente diz aí que nós somos seres humanos que possuímos a mesma origem, né? Nós temos que lembrar que nós somos criados por Deus e viemos lá do mineral, né? E aí nós vamos chegar à angelitude, que seria a perfeição. Todos nós somos regidos pelas mesmas leis. Isso que quer dizer que nós somos iguais, né? Seres iguais. E temos o mesmo destino perante o Criador. Então, todos nós, igualmente, temos o destino da perfeição. Isso já é fantástico por si só, né? Agora, cada um dentro da sua trajetória. E dentro dessa nossa trajetória, nós trazemos algumas. Nas nossas vivências, nesses milênios que nós estamos traçando a nossa trajetória, nós vamos trazendo algumas condições. E essas condições são um sexo, então eu posso vir homem, pode vir mulher, economicamente, posso vir numa condição de pobreza, numa condição de riqueza, classes sociais, posso vir a questão racial, a questão religiosa, tudo isso, na verdade, é para que eu possa trilhar, né, dentro dessa minha trajetória, o progresso. Então, todos nós estamos progredindo dentro da necessidade que cada um tem, né? Para que a gente chegue ao mesmo local, ao mesmo. Nós temos todos o mesmo desejo, que é chegar à perfeição, e regidos por essas leis que nós estamos estudando aí em vários episódios, isso nos torna iguais, mas as experiências que nós passamos nos diferenciam. Né? Nos diferenciam, mas todos nós com o mesmo objetivo, né? Então, eu acho que é isso que nós vamos estar discutindo hoje. Não existe privilégio, Deus não vai nos dar privilégio para um, privilégio para outro, não, né? Dá a mesma condição para todos, as mesmas leis para todos. Nós é que vamos nos distanciando desta lei ou não, ou nos aproximando. Aí depende da condição moral de cada um. Então, conforme eu vou trilhando, eu vou conquistando atributos para isso, né? Conquistando aptidões para que eu possa compreender melhor essas leis, eu vou progredindo cada vez mais e posso chegar a passos mais lentos ou não, até essa perfeição que todos nós desejamos, né? Então, cada um vai dar o seu passo rumo à perfeição, mas todos nós regidos por essas mesmas leis. Então, existe desigualdade entre nós? Na verdade, lá e daí a gente vai ver na questão 804, né, que Kardec vai perguntar sobre a desigualdade sobre desigualdades, ele fala assim: por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Daí os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. Então, veja bem, mesmo dentro desse nosso mundo de provas e expiações, tem alguns espíritos que estão alguns passos
à nossa frente. Então, adquiriram já mais aptidões, né? Outros, menos passos, estão alguns passos atrás de nós, né? Então, mas todos nós, né, é o que ele diz aqui, fomos criados iguais, né? Então, alguns já foram criados antes, outros estão sendo criados agora. Então, por isso que é dito o seguinte lá no Evangelho: cada um segundo as suas obras, né? Porque alguns já, como já deram mais passos, vamos dar alguns exemplos, né? O nosso exemplo máximo que já esteve aqui na Terra é Jesus, o governador planetário. Então, aí a gente pensa assim: nossa, eu não sou Jesus. Muitos colocam essa frase: eu não sou Jesus, mas eu estou a caminho de. Então, Jesus, um espírito que já tem aptidões diversas no seu grau mais elevado, não é que ele é privilegiado de Deus, não. Ele já é um espírito mais amadurecido do que nós, né? E que já desenvolveu todas essas aptidões, mas também foi criado simples e ignorante como nós. Então, ler o Evangelho de Jesus, não é só para ficar no deleite, ai, que lições maravilhosas, é para compreender, como ele mesmo disse, né? Podeis fazer o que faço e muito mais. Então, compreender que o Evangelho de Jesus é o caminho mesmo, porque é só, na verdade, o Evangelho de Jesus é, é a prática de todas essas leis, né? Ele deixou, através do seu evangelho, através do seu exemplo, a prática dessas leis. Então ele diz assim: tudo que eu fiz, você também poderá fazer, né? Mas ele está num grau mais elevado do que o nosso. Não quer dizer que eu não chegarei. Claro que todos nós chegaremos, né? Porque estamos sujeitos às mesmas leis, então nós chegaremos. Agora, depende da minha vontade, do meu livre-arbítrio, das escolhas que eu faço, né? Da forma como eu ajo, da forma como eu sinto, da forma como eu penso. Então, depende de mim. Esse progresso depende de mim, né? Existe sim essas diferenças de aptidões, e eu posso ter exemplos, né? É, olhar para esses exemplos, esses espíritos de escola, e falar: eu posso chegar até lá e ser um meio de esperança, de compreender que eu posso ter esse caminho e eu devo seguir esse caminho, né? Então, eu acho que essa lei de igualdade vai nos trazer muitas reflexões, e algo que a gente ainda não faz, mas deve trazer bastante esperança para nós. E fala assim: olha, eu ainda sou um espírito imperfeito, eu ainda caio, mas eu preciso fazer algumas mudanças em mim, né? Não me achar maior do que o outro, o diferente menor do que a mim, pessoas que não pensam igual a mim, eu não aceito, né? Então, é isso que torna essa lei de igualdade uma lei moral, né? Nós pensarmos muito mais no âmago da questão e não só como uma lei social. E mesmo sendo uma lei humana social, nós não cumprimos, né? Mesmo sendo, né? Na legislação é dito que nós somos iguais, né? Perante as leis humanas, nós somos iguais, todos nós temos que seguir as leis humanas, não existe outra maneira. E mesmo assim, nós não seguimos, e existem percalços na lei, onde a lei se faz para alguns e para outros não, na lei humana. Só que na lei divina, não, né? Na lei divina é para todos, né? Tudo ocorre da mesma maneira e para todos. Justamente na sequência dessa resposta, 804 também, os espíritos dizem, né, que essa mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função útil. Então, na verdade, essa diferença de aptidões é pelo nosso tempo de reencarnações, né, de aproveitamento das reencarnações, desde que fomos criados por Deus, claro, todos iguais, simples e ignorantes, mas cada um no seu tempo. Então, isso dá uma diferença de aprendizagem
e de maturidade moral para cada um. Por isso que há essa diferença entre nós, mas é para que cada um auxilie o outro. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função útil. Tá aí uma resposta muito interessante para a gente pensar por que eu tenho que fazer as mesmas coisas todos os dias. No meu trabalho, por exemplo, repito uma rotina diária por meses, por anos a fio. Ou por que eu tenho que fazer as mesmas coisas, por exemplo, na sociedade, né? Porque um ajuda o outro a fim de que sejam todos úteis para a coletividade e para o progresso mútuo. Então, no trabalho, por exemplo, além da questão profissional em si, você tem um relacionamento entre espíritos o tempo inteiro. E isso vai gerando muitas vezes atritos e dificuldades e divergências, mas o objetivo seria de complementar moralmente um ao outro. Então, de exemplos mútuos, né? E de aprendermos a conviver em sociedade. Isso também acontece na família. Então, é uma forma de aprendermos a conviver. Esse é um outro objetivo do relacionamento social, profissional e familiar. E outras questões do capítulo, né, como as desigualdades sociais, né, é uma questão delicada. Kardec pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não, é obra do homem e não de Deus. Questão 806. Então, a desigualdade social é obra do homem e não de Deus. Essa desigualdade desaparecerá um dia? Só as leis de Deus são eternas. Não a vez desaparecer pouco a pouco, todos os dias? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade de mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então é uma grande lição aqui para nós, né? De que se há diferenças sociais entre nós, decorrente da capacidade, do mérito, das heranças que cada um tem, familiares, da construção que cada um fez do seu patrimônio, né? Das habilidades e capacidades de cada um, essa desigualdade ela é temporária e ela é um convite a que eu auxilie o outro que necessita, e não que eu me imponha sobre ele, que eu explore cada vez mais o outro, né? De que eu seja mais orgulhoso e vaidoso de que eu tenho uma condição social melhor, até gerando conflitos, gerando explorações, gerando divergências, até entre países, inclusive com guerras. Então, isso é predominância ainda do orgulho e do egoísmo, como diz o Livro dos Espíritos. Desaparecerá com o nosso progresso moral. Continuará havendo diferenças, sim, porque cada um tem o seu tempo e o seu aproveitamento da reencarnação. Mas com uma moralidade mais desenvolvida, essas diferenças passam a ser, então, motivo de auxílio mútuo e não de exploração de um pelo outro. Então, o interessante é ver nessas questões que essa relação da desigualdade, ela não está baseada numa relação meritória, né? De merecer ou de ser punido com isso, seja um mérito positivo ou negativo, mas ele está relacionado a algo de necessidade da humanidade. A humanidade tem que passar por isso, tanto por causa da sua evolução, do seu grau de evolução do indivíduo, quanto do próprio planeta, né? E eu não tenho que me ver em uma situação ou de, no caso, uma situação bem-sucedida, ou então no caso de uma situação de que eu me veja possa parecer melhor do que o outro, como uma bênção, né? Eu tenho que ver isso como uma prova, e que se eu estou passando por essa prova, há algo que eu preciso ainda reaver, né? Ou então, se eu estou numa situação social, econômica não tão favorecida assim, eu também tenho que passar por isso e auxiliar aquelas outras pessoas também, porque não é só porque eu estou numa situação financeira inferior que eu também não tenho o meu dever a cumprir com aqueles que estão em uma situação superior, né?
Então, a igualdade ela não chega através da vontade de Deus, né? Porque a lei, como ele fala, ele nunca muda. A igualdade, ela chega, a igualdade social, a material, ela chega a partir do momento em que as pessoas elas passam a ter um conhecimento, passam a ter a consciência da situação, né? Então, é necessário um conhecimento moral, um avanço moral para que essa igualdade, essa justiça, ela se recaia sobre a todos, né? Porque a justiça é isso, a justiça é quando tudo, né, ela se faz valer para todos. Essa é a questão da justiça, né? Então, enquanto a gente ainda tem espíritos evoluindo, espíritos em um processo de aprendizado, de conhecimento, vai haver essa desigualdade. O problema é que aqueles que já estão em um grau de conhecimento não fazem nada para acabar com essa desigualdade, né? Com essa diferença, com essa distinção, seja ela uma distinção financeira, econômica, social, de gênero, seja ela o que for, né? Racial. E cabe a nós, os espíritas, ter essa consciência, né? Não me querer ver como alguém superior por ser espírita e querer tomar a frente de tudo isso e não querer tomar a frente de tudo isso, né? Justamente, né? Então, por isso que essa lei de igualdade é uma lei moral, porque ela está nos convidando, essa reflexão de Kardec, né, com os espíritos superiores, a pensar: por que eu me acho superior? Se eu deveria colaborar com aquele que necessita? Por que há divergências meramente econômicas entre nós, ou culturais, né, ou raciais, quando todos somos irmãos e precisamos nos respeitar? Eu penso que também tem a ver com a nossa herança de evolução, porque na evolução, como espíritos primitivos que éramos, nós precisávamos defender os nossos interesses por uma questão de sobrevivência, né? Então, lá na nossa história evolutiva, a gente precisou disso. Então, desenvolver armas para nos defender e desenvolver estratégias, inclusive de enganar o outro, né? Seja ele um animal ou próprio semelhante, para podermos sobreviver. Então, ficou no nosso histórico esse atavismo de defesa para a sobrevivência. E hoje continuamos fazendo isso no ponto de vista econômico, entre países e entre pessoas, né? Ou mesmo do ponto de vista de relacionamentos. Nós usamos de artimanhas e do orgulho, já não é mais o instinto, né? Para nos defender e para a sobrevivência. Mas Jesus nos traz a lei de amor como uma regra, uma nova regra, né? Evangelho quer dizer boa nova. Então é uma nova notícia. É uma boa e nova notícia. Qual é essa notícia? Que nós devemos nos amar uns aos outros e não nos explorar, e não nos agredir, e não usarmos de violência. Ele diz a Pedro: embainha a tua espada, porque quem fere pela espada será ferido pela espada. Então é para guardar, aliás, é para nem usar armas, né? E nós continuamos usando. Por quê? Nós estacionamos no atavismo da evolução, do instinto e do interesse pessoal, interesse particular, e não do interesse coletivo. Quando nós já observamos, acho que todo mundo percebeu já isso, que nós precisamos da sociedade para sobreviver. Antigamente a gente era autossuficiente, porque tínhamos lá a pequena tribo, a pequena comunidade, e aquilo funcionava como a nossa humanidade. Tudo era feito ali. Hoje não, hoje a gente tem uma super conexão com o mundo inteiro. Nós precisamos dos outros, nós precisamos de um médico, nós precisamos de um enfermeiro, nós precisamos de um hospital, nós precisamos dos políticos, nós precisamos do engenheiro, precisamos do coletor de recicláveis, precisamos do funcionário do serviço de esgoto da cidade, de energia elétrica, precisamos de tudo. Precisamos uns dos outros. Então, nós necessitamos do próximo para sobreviver e não mais precisamos combater esse próximo, matar esse próximo para sobreviver. Nós necessitamos dele. Então é uma questão de sobrevivência agora, respeitar a sociedade e não usarmos de violência e destruir o próximo. É uma necessidade, uma questão de sobrevivência, respeitar o próximo. Nós precisamos da sociedade. Aliás, não só para sobreviver, como também
como forma de progresso moral através do relacionamento. E aí, né, Osmar, dando sequência no livro, Kardec vai falar da igualdade dos direitos do homem e da mulher, né? E faz a seguinte pergunta na 817: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? E os espíritos respondem: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Aí na 818 ele fala assim: de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? E os espíritos respondem: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Então, assim, nós vivemos hoje, né, século XXI, ainda a desigualdade, né, com relação aos direitos do homem e da mulher. A mulher luta muito hoje é, pelo seu direito, né, de, dentro da sociedade. Claro que ela tem conquistado muito já, mas ainda tem muito o que caminhar. Mas aí eu fico refletindo, nessa encarnação, eu escolhi vir mulher, né? E qual é essa missão quando eu escolho, no plano espiritual, ser mulher? Então, existe também uma questão da função, né? Qual é essa função como mulher? Porque o que está dizendo aqui, né, esse domínio injusto e cruel, nós ainda passamos no século XXI, né? Então, eu sei que é um grande aprendizado para todas nós, mulheres, né? Espíritos, primeiramente espíritos, que não têm sexo, né? A gente tem que lembrar assim que o espírito, lá no plano espiritual, o espírito não tem sexo. Então, nós escolhemos o sexo para estarmos aqui no planeta Terra. Então, é uma escolha muito importante, né? Escolher o sexo. E escolher o sexo, vir mulher no século XXI, aqui no planeta Terra, tem a sua função. E qual é essa função, a minha função como mulher perante a sociedade, né? Claro que tem muita luta, e precisa ser, e essa luta não é uma luta armada, não é uma luta de chegar aos extremos, não é isso. É mostrar qual é a função que a mulher tem nesse progresso, no progresso da humanidade, né? E a mulher tem uma missão sagrada da maternidade. Então, nós sabemos disso. Hoje eu sei que a concepção familiar hoje mudou muito, mas quem gera hoje, até hoje, uma criança é a mulher, né? Então, o que nós estamos. Aí, Osmar, vou aproveitar também uma fala do Osmar, que o Osmar falou assim: nós precisamos amar. Né? E a gente vê em vários livros das obras aí, de Emmanuel, de André Luiz, falando do amor, da questão do amor, que o amor que mais se aproxima, né, o amor aqui da material do planeta Terra, que mais se aproxima ao amor sublime, é esse amor da maternidade. Então, por que às vezes nós reencarnamos homens, às vezes reencarnamos mulheres? Para desenvolver aptidões. Então, as mulheres desenvolvem algumas aptidões, né? Quando nós reencarnamos como mulheres, nós desenvolvemos algumas aptidões, né? E uma dessas aptidões é alguns valores até chegar a esse amor sublime. Não que o homem não vá desenvolver, vai também, mas talvez quando eu reencarno como mulher, eu consigo dar alguns passinhos, né, a mais nessa senda da procura por esse amor sublime. Quero agradecer muito a participação hoje da Kátia e do Guilherme. Quero agradecer muito a audiência de todos que nos acompanham. Nós temos recebido vários comentários, né? Agradecemos. A Ana Paula, inclusive, mandou um e-mail para nós agradecendo. Quero agradecer também, né, pela
pelo prestígio que todos nos acompanham e daí, se possível, pedir a quem puder no e-mail ou no comentário dizer de onde é que está ouvindo o nosso episódio, o nosso podcast, porque assim a gente tem uma ideia do nosso alcance, né? Então, divulgue para os seus amigos, para os seus colegas, né? Nos seus grupos de WhatsApp, na Casa Espírita, ou para quem não é espírita, enfim, divulgue nosso podcast ou pelo Spotify ou pelo YouTube, né? E compartilhe se você acha que esse conteúdo colabora para você na sua vida, e a gente fica muito grato por isso. Então, obrigado a todos e até nossos próximos episódios. Tchau, tchau.